dia. E aí, as primeiras palavras do dia, a voz é até meio rouca, né? Bem, sejam bem-vindos. Vamos começar aí as nossas aulas. Desculpem meu cabelo, que ainda não deu tempo de secar direito. Tá ainda molhado no banho de manhã. Então vamos lá. Olha só. Primeiro eu queria ser muito sincera com vocês que eu tô bastante nervosa de dar essa aula para vocês. Eu dou aula sobre o catolicismo há muitos anos, mas nunca para tanta gente ao mesmo tempo. E mais do que isso, não só dá para tanta gente ao mesmo tempo, mas por não conseguir saber exatamente a história de cada uma de vocês, a vida de cada uma de vocês, né? O que fez cada um de vocês chegarem até aqui, o que vocês já sabem sobre a religião católica, se vocês vivem a religião católica já ou não, nunca ouviram falar sobre o catolicismo, né? Então eu gostaria muito, se eu pudesse, que cada um de vocês estivesse aqui na minha sala, ouvindo as coisas que eu tenho a dizer, que não são coisas da minha cabeça, que são coisas que eu aprendi e que fizeram uma mudança na minha vida, né? Que de fato transformaram a minha maneira de ver as coisas do mundo, né? De ver as realidades mais simples da vida, como, por exemplo, os filhos, como o casamento, como o trabalho, né? Como as amizades. Então, eu queria tentar passar para vocês todas as coisas que eu sei a respeito disso. Que vocês sabem que eu não sou teóloga, então, enfim, talvez tenham imprecisões e eu peço desculpas já previamente por conta disso, mas eu espero conseguir passar para vocês o amor que eu tenho a todas essas coisas que eu aprendi, né? Então, o que acontece? A gente há um tempo atrás viveu a Páscoa, né? A gente viveu a paixão, morte e a ressurreição de Cristo, né? Muitos de vocês lembram disso. E aí depois disso, a igreja fica por muito tempo vivendo o que a gente chama do tempo da Páscoa. Ou seja, a gente vai vendo os desdobramentos da ressurreição de Cristo na vida dos primeiros cristãos, né? Então a gente vai vendo como os cristãos se comportavam antes de Cristo morrer na cruz e ressuscitar, e como foram os primeiros comportamentos desses cristãos logo depois da ressurreição de Cristo, né? E a gente vê que logo depois da ressurreição eles estavam precisando que o próprio Cristo ressuscitasse a fé desses apóstolos, né? Precisasse que o próprio Cristo renovasse e desse sentido a tudo aquilo que os cristãos viveram, porque foi realmente muito difícil, né? Eu vou de fato desativar aqui os comentários, peraí. Deixa eu ver como é que eu faço isso, eu não lembro. Pera. Pronto. Porque de fato, senão eu me desconcentro. Então, Nosso Senhor começa a aparecer aos apóstolos, né, aos discípulos, para que eles pudessem, para que Nosso Senhor pudesse ressuscitar a fé daqueles apóstolos, né? E a gente começa a ver a igreja nascendo, né? A gente começa a ver a vida de Cristo nos apóstolos começando a surgir, né? Eles começam com muito medo e depois eles vão começando a ficarem pessoas totalmente diferentes, mas audazes, vão começando a fazer coisas que eles não faziam, né? Aquelas dúvidas que eles tinham quando Cristo ainda estava com eles, elas começam a se dissipar
e a se transformar em certezas de fato, e eles passam a ter coragem de anunciar todas as coisas que eles ouviram, todas as coisas que eles viram às outras pessoas, né? É como que de fato que eles tivessem pegado para si aquela responsabilidade que antes era apenas de Cristo, né? A responsabilidade de revelar ao mundo quem o próprio Cristo era e quem é o Pai, né? Quem de fato é Deus, quem era o Espírito Santo, quem era a Santíssima Trindade, o que era o homem viver com Deus, o que era Deus viver com o homem, né? Então, de fato, o Cristo representa isso, essa relação entre Deus e o homem. No próprio Cristo há verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Então, Deus e a humanidade passam a conviver no próprio Cristo. E é de fato isso o que Cristo vem trazer para nós, né? Ele vem trazer essa possibilidade de nos relacionarmos novamente com Deus. Então, o que acontece? Por que eu tô falando isso, né? Hoje eu gostaria de falar com vocês justamente sobre essa realidade da revelação, né? De Deus, daquele Deus que se revela a cada um de nós, né? A Igreja Católica nos ensina que nós somos capazes de Deus, ou seja, que a gente é capaz de, através da nossa inteligência, a gente conseguir chegar a Deus, né? Chegar a entender, a ver que Deus existe, que Deus é único, que Deus é um ser pessoal, que sustenta o mundo, que governa o mundo com a sua providência, né? E que colocou em cada um de nós uma lei natural que fica impressa em cada uma das nossas almas para que a gente possa agir em consequência. Só que o que acontece? Nossa razão é capaz de chegar a isso, só que ao mesmo tempo a gente tem dentro de nós nossas paixões, nossas más inclinações, nossos desejos que muitas vezes não estão muito bem orientados para o nosso bem. E muitas vezes o que a gente faz? A gente compromete essa verdade que a gente poderia chegar se a nossa razão tivesse completamente funcionando e orientada de acordo com as nossas paixões e a nossa vontade. A gente acaba transformando isso em algo falso e duvidoso que a gente de verdade não quer acreditar, porque as verdades divinas muitas vezes nos comprometem e nos exigem demais. Então é como que a gente não quisesse ouvir sobre aquilo, né? Então Deus, ele vem até nós. A gente escuta lá a história da Torre de Babel, que o homem tentou chegar até Deus, né? E deu tudo errado, porque a gente não é capaz de fazer isso só pelas nossas forças. Então, de fato, Deus vem até nós. Deus se revela para nós, né? E essa revelação, ela vai vindo desde da criação do mundo, ou seja, através das coisas criadas, nós somos capazes de perceber Deus, nós somos capazes de perceber a sua bondade, nós somos capazes de perceber a sua verdade, nós somos capazes de perceber a sua inteligência através das coisas criadas, né? Então, Adão e Eva, quando estavam lá no paraíso, eles não precisavam perceber Deus através das coisas criadas, porque Deus se revelava completamente, né? Mas, através do pecado original, e a gente vai ver isso, né? Com o pecado original, muita coisa ficou deturpada e a gente começou a ficar muito confuso nessa visão do que de fato era Deus e na nossa relação com Ele, né? Então, a partir do pecado original, Deus já dá esperança ao homem de que ele se revelaria aos poucos. E essa revelação, ela vai acontecendo ao longo do tempo, né? Ele se revela a Abraão, e aí a partir de Abraão é formado o povo de Israel, e daí vem os profetas, até que chega São João Batista e finalmente Nosso Senhor Jesus Cristo. E Nosso Senhor Jesus Cristo é o cume da revelação, ou seja, Deus se revela completamente em Nosso Senhor Jesus Cristo, e depois aquela revelação, ela vai continuar através dos apóstolos até a morte do último apóstolo, né? Então, a revelação, ela se completa através da morte do último apóstolo. Então, essa revelação, ou seja, esse Deus que viveu de fato na história e que ele está, e que de fato
teve algo que aconteceu ali, essa encarnação do Verbo, essa ação de Deus no mundo, ela continua sendo vivida e transmitida ao longo do tempo, através dos apóstolos e finalmente que são o início da igreja e através da igreja até hoje. Então a igreja nada mais é do que o Cristo vivo, o Cristo agindo ordinariamente no mundo. Então a fé católica é justamente essa. A gente acredita nisso, de que a igreja é o próprio Deus, né? Que Cristo vive nos cristãos. Então a gente consegue tirar isso lá dos ensinamentos de São Paulo, quando São Paulo, que era um judeu que achava que os cristãos estavam vivendo contra as coisas que Deus orientou a ele, e ele era uma pessoa com muita reta intenção, e de repente uma luz ofusca a visão dele e ele escuta a voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? E aí, de fato, Saulo começa a perceber que ele não estava perseguindo Cristo, que já tinha morrido, né? Ele estava perseguindo os cristãos. E a partir daí, ele forma todo o seu pensamento em relação ao que é a igreja, né? Que cada um dos cristãos somos o corpo de fato de Cristo, né? Que a igreja é o corpo de Cristo, que Cristo é a cabeça desse corpo e nós somos os membros desse corpo, e que esse corpo é algo vivo, que vive na história, né? Cristo continua vivendo na história, ele continua vivo no mundo, e a sua ação no mundo acontece através da igreja, né? Então é através da igreja ordinariamente que as graças de Deus, Deus mostra de fato o que ele é, né? Não através de coisas novas, porque como eu falei, a revelação acabou na morte do último apóstolo, mas cada vez mais a igreja vai tomando consciência dessa revelação e aos poucos ela vai entendendo tudo aquilo que Cristo nos ensinou, né? E o mundo, ele vai amadurecendo, ele vai mudando, as dúvidas vão acontecendo, e a igreja está ali justamente para ajudar aos cristãos a entenderem a revelação, as coisas do mundo à luz da revelação, né? Então, de fato, Cristo vive ordinariamente na igreja, vive ordinariamente através dos sacramentos, através da liturgia, através da vida dos santos, né? Então, a revelação, a fé, não é um livro, não é uma doutrina. A revelação é uma vida que existe, que pulsa na vida da igreja, né? Então, a vida da igreja não é uma série de doutrinas, de coisas morais, de coisas escritas que a gente precisa memorizar e isso faz da gente cristãos. Não é. A vida de Cristo, a revelação, as coisas que o Evangelho nos ensina, né? De todas as coisas que foram transmitidas através dos séculos, e a igreja está aqui com seus mais de 2000 anos e se mantém firme nessa transmissão de tudo aquilo que Cristo falou, que Cristo fez, né? Então, isso tudo se mantém vivo na igreja, né? Então, não é um mero telefone sem fio que a gente foi... os cristãos foram ouvindo todas aquelas coisas e foram passando simplesmente através do ouvido. Uma vez eu vi uma pessoa fazendo isso com crianças e ela fazia a brincadeira do telefone sem fio e obviamente chegava no final, as crianças já viram que o que foi dito no início não tinha chegado no final, né? E essa pessoa falava, olha, tá vendo como as coisas que foram ditas pela igreja, foram escritas, não podem ser reais, né? Porque, nossa, é um telefone sem fio, imagina se as coisas que aconteceram lá com Cristo, lá no início, vão ser as mesmas coisas que chegaram ao nosso ouvido hoje. Só que ele cometeu um erro, né? A vida de Cristo não é um telefone sem fio, não é simplesmente alguém que foi escrevendo uma história sem
sem nada, né? É a vida, tudo aquilo que foi transmitido através dos apóstolos e através dos bispos e através de todos os cristãos, da vida dos santos, aquilo tudo é vida. É algo que de fato nasce no coração de cada uma dessas pessoas e que a igreja mantém viva e que isso tudo mantém pulsando algo que aconteceu há 2000 anos atrás, né? Então, quando a gente vê um cristão verdadeiramente cristão, uma pessoa que vive de acordo com as coisas que lê no Evangelho, que aprendeu da tradição da igreja, a gente olha para essas pessoas e fala: eu quero viver o que ela acredita, eu quero viver os sacramentos que ela vive, porque isso dá fruto, porque isso tem vida. Isso não é uma coisa seca, não é um aprendizado seco, não é uma mera memorização de versículos bíblicos que eu faço para que as pessoas vejam como eu sou cristã e vejam como eu tenho uma moralidade. Não se trata disso. Se trata de uma vida de fato que faz com que as pessoas mudem. As palavras, de fato, elas vão embora com o vento, mas as obras, elas tocam no coração. E é disso que se trata a transmissão das verdades divinas ao longo do tempo dentro da igreja, né? Então, tudo aquilo que foi vivido por Cristo, tudo aquilo que foi ouvido por Cristo, Cristo não deixou nada escrito. Não aconteceu de Cristo nascer e aí ter alguma pessoa que foi escrevendo ali do lado todas as coisas que aconteceram com Cristo. Não foi assim. Cristo viveu, aquelas pessoas viveram aquela realidade, foram tocadas por aquela realidade transformou os corações dessas pessoas, principalmente com a vinda do Espírito Santo, que é de fato a alma dessa igreja. E aí essas pessoas vivendo aquilo e sendo coerentes com aquilo que elas viram e ouviram e fazendo com que aquilo se transformasse vida nelas, isso foi transmitido ao longo do tempo, né? Então, essa transmissão, ela foi uma transmissão oral, ou seja, ela foi uma transmissão através da vida das pessoas, mais do que das coisas que elas falaram, mas das coisas que elas viveram e fizeram. Então, era de fato uma transmissão oral. Hoje, na missa, a gente lê uma carta de São Paulo aos Coríntios, ele falando justamente para as primeiras comunidades cristãs. Eu estou falando para vocês aquilo que me foi transmitido. Eu não estou falando alguma coisa que eu inventei. Eu estou falando uma coisa que me foi transmitido. E de fato, São Paulo, quando ele se converte, Deus não fala na cabeça dele só. Cristo manda ele ir para um cristão comum para que ele seja batizado, né? Então ele é batizado e ele é inserido de fato na vida da igreja, né? Então ele é inserido de fato naquela tradição, ou seja, dentro de todos os ensinamentos que os primeiros cristãos tinham em relação às coisas que eles aprenderam de ouvido, e não só de ouvido, mas da vida daqueles primeiros cristãos que viveram com Cristo, né? Que estavam de fato sentindo tudo aquilo ainda pulsar, né? Como os discípulos de Emaús, quando estavam caminhando com Cristo, e aí depois que Cristo vai embora, eles falam: nossa, aquilo não ardia o nosso coração enquanto a gente ouvia tudo aquilo que ele nos falava? Então, de fato, quando a gente escuta as coisas de Cristo, né, os ensinamentos da igreja, quando a gente vê uma pessoa viver em consequência, né, uma pessoa que tenha uma vida coerente de fato com as coisas, aquilo que ela vive, aquilo toca o nosso coração, e a gente é tocado a de fato nos relacionar com o que ela se relaciona, que é com o próprio Deus, que é com eu quero viver as coisas que ela vive, como eu disse, né? Por que existe esse amor que ela tem à Eucaristia, a um pedaço de pão? O que tem ali? O que tem nessa confissão que os santos tanto se transformam com a confissão, né? O que tem na unção dos enfermos? O que tem no sacramento do matrimônio que muitas pessoas casadas
conseguem fazer daquilo um caminho de santidade de fato, de amor a Deus e ao próximo. Então é disso que se trata. A revelação e a transmissão da fé, ela se trata da transmissão de uma pessoa e não de um livro, de uma doutrina, mas de algo que vive de fato na vida da igreja, né? Então essa transmissão, como eu falava, ela acontece através da transmissão oral, que é o que a gente chama de tradição, né? Ou seja, não foram coisas que estão escritas, mas são coisas que foram vividas e dentro disso, tá? Justamente, como eu falei, as coisas que foram ouvidas e vividas, entendidas através do Espírito Santo. Os Atos dos Apóstolos mostram isso, que eles começaram a entender coisas que o próprio Cristo dizia lá para eles: bem, agora vocês não vão entender. Mas quando vier o Espírito Santo, tudo começa a fazer sentido. E a gente, quando lê essa Sagrada Escritura, a gente fala, realmente, eles não entendiam coisas e que quando vem o Espírito Santo, eles começam entendi, era isso que Cristo falava, era sobre isso que ele estava falando, né? Então, isso acontece na vida da igreja, né? Entendi, é sobre isso que Cristo estava falando. É sobre isso que a Sagrada Escritura fala. É sobre isso que a tradição fala, né? Então, o Espírito Santo, ele de fato dá vida. Ele é a alma dessa igreja que vive ao longo dos séculos e que vai existir até o fim dos tempos, né? Então, isso é o que a gente chama de tradição apostólica. Tem essa questão, essa transmissão da tradição apostólica, ela se dá pela via oral e ela se dá pela via escrita, né? A tradição oral, ela é anterior à tradição escrita, né? A via escrita. Por quê? Porque não existia ainda definido, na verdade, no início não havia nem ainda os evangelhos formados, né? Para que se pudesse falar sobre o Novo Testamento escrito. Existia, sim, a vida daquelas pessoas. E aí, como que esses primeiros cristãos definiram quais seriam os livros que fariam parte do Novo Testamento? Eles confrontaram aqueles escritos com a tradição, com aquilo que foi transmitido dos apóstolos. E eles puderam perceber, sim, aquilo ali está em conformidade com as coisas que a gente viu e ouviu e que o Espírito Santo nos toca. Então, isso de fato essas duas coisas juntas, a transmissão oral e a transmissão escrita, é que fazem parte da transmissão apostólica dos ensinamentos de Cristo, né? Então é isso. Então, Cristo não deixou nada escrito por nós, né? Essa transmissão, ela tá ligada a uma vida. Então, uma vez eu vi uma relação que eu acho que pode nos ajudar, né? Então, quando a gente, por exemplo, tem uma árvore que ela vem a partir de uma semente e naquela semente inicial tem um código genético, ou seja, ali tem toda a vida daquela árvore, tá ali dentro, né? E aquela vida, ela vai estar em cada um dos pedacinhos da árvore ao longo da vida dessa árvore, né? Então, a árvore vai crescer, ela vai ter um caule firme, ela vai ter folhas, essas folhas vão cair, ela vai produzir flores, ela vai produzir frutos de acordo com a época do ano e aquilo tudo vai dar vida à árvore. Só que aquela genética, aquela semente que vai mostrar tudo o que vai acontecer com aquela árvore em relação às circunstâncias dela, as chuvas, os ventos, o sol, enfim, a incidência de luz, isso tudo é uma coisa que une e que vai dar a vida àquela árvore. E aquela árvore vai se manter firme e frondosa ao longo do tempo, de acordo com aquela genética. E essa genética é de fato a transmissão apostólica, né? Então isso é o que vai dar vida, o que vai dar, como é que eu vou dizer, o código genético da igreja. Tudo o que a igreja acredita, tudo o que ela vive, tá ali, né? A origem de tudo tá ali.
Só que a igreja é um organismo vivo. E esse organismo vivo, ele vai muitas vezes passar por dificuldades, por momentos mais fáceis, mas a firmeza da nossa fé está justamente nisso. Está na transmissão apostólica e das coisas que a gente acredita. E isso, para nós católicos, é algo que nos deixa muito seguros, né? Muito seguros em relação a o que a gente deve acreditar, né? O que deve pautar a minha vida católica? O que deve pautar a minha moral? Ela está pautada justamente nesse depósito da fé, que é guardado pela igreja ao longo dos séculos. Então a igreja ela é responsável por cuidar de fato disso, né? Então, ela é responsável por cuidar disso. E a sucessão apostólica, ou seja, os apóstolos, eles surgiram, né? E aí, o que a igreja acredita? Que os apóstolos continuam vivendo na vida dos bispos, né? Então, os bispos, para nós, são esses apóstolos, são essa sucessão apostólica que compõe o magistério da igreja. E o magistério da igreja vai cuidar, de fato, desse depósito da fé. Vai ajudar a nós católicos a percebermos essa revelação ao longo do tempo, né? Eu acho interessante o que acontece. Quando eu comecei a estudar os Lusíadas com os meus filhos, eu não sei se vocês já passaram por essa experiência, mas quando eu estudava no colégio, e aí a gente ia estudar poesia, eu me lembro que parecia um processo adivinhatório a gente entender o que estava escrito naquela poesia. Eu falava, eu não sei o que está escrito, eu não lá sei o que estava na cabeça do autor para dizer o que está escrito, né? E aquilo era uma coisa, me dava uma certa angústia ler poesia, que eu falava, gente, eu não sei, ficam perguntando aqui o que quis dizer o autor, isso poderia dizer uma coisa, poderia dizer outra. E quando eu comecei a estudar poesia, e principalmente quando eu comecei a estudar Lusíadas com os meus filhos, eu vi que essa visão em relação à poesia é uma visão muito pobre, né? O Camões, quando escreveu os Lusíadas, cada uma daquelas palavras dali, cada uma daquelas estruturas frasais, cada um daqueles ritmos que ele colocou, cada uma daquelas sílabas tônicas, cada número de versos, né? O número de sílabas poéticas, tudo aquilo tem uma razão de ser, tudo aquilo tem um sentido. Só que o que acontece? Quando a gente que não tem muita cultura literária, que a gente não sabe muito bem sobre a história do mundo, que a gente não tem muita cultura de fato, a gente acaba olhando para tudo aquilo, se a gente não tem conhecimento da gramática, se a gente não sabe colocar as coisas na ordem certa, a gente olha para tudo aquilo e fala, cara, eu não tô entendendo nada. E às vezes a gente olha, às vezes a gente acha que entendeu e na verdade a gente não consegue pegar o sentido profundo daquelas coisas. Então, esse processo também acontece com a leitura das Sagradas Escrituras, né? A gente não tem tradição literária, a gente não tem tradição católica, ou seja, a gente não sabe como as coisas se desenvolveram, a gente não sabe como foram os primeiros cristãos, a gente não sabe quais foram as heresias que foram combatidas na igreja, a gente não sabe os dogmas que a igreja promulgou a partir dessas dúvidas. A gente não sabe nada disso, a gente pega a Sagrada Escritura e a gente fala, bem, eu vou entender tudo que está escrito aqui. E a gente acha que a gente entende, né? Então o magistério ele está justamente para mastigar isso para nós, né? E o magistério ele é composto pela sucessão apostólica e ele também é composto pela vida dos santos, ou seja, de pessoas que pegaram o evangelho, pegaram a tradição da igreja e encarnaram aquilo nas suas próprias vidas e viveram aquilo e viram como aquilo se dava na vida deles, como a presença do sacramento do batismo, do sacramento da unção dos enfermos, como o sinal da cruz, como
a leitura do evangelho, como a leitura espiritual, como aquilo entrou na vida daquelas pessoas e mudou a vida daquelas pessoas, né? Quando a gente lê a vida dos santos, aquilo, você fala, nossa, como essas pessoas conseguiram chegar aí, né? É uma vida que você fala, nossa, é uma vida plena, é uma vida cheia de sentido e que nos anima a viver tal qual essas pessoas viveram. Então, quando a Santa Igreja, ela canoniza essas pessoas, o que ela quer dizer para nós? Que essas pessoas, elas de fato procuraram encarnar na vida delas a vida de Cristo. Elas procuraram fazer o que Cristo orientou que elas fizessem, que a gente fosse perfeito como Cristo é perfeito, né? Que a gente vivesse essa perfeição cristã, que a gente vivesse a caridade no seu nível máximo, né? Que a gente conseguisse viver as virtudes de forma heróica, né? Então a igreja fala, olha, isso é possível. Essas pessoas viveram assim. Então não desanimem, façam o mesmo. E aí, através da vida dos santos, a igreja vai dando cada vez mais vida e mais substância a tudo aquilo que foi transmitido aos apóstolos. E isso é uma riqueza enorme que a Igreja Católica tem. É uma riqueza porque, de fato, a gente vê que Cristo não é um papel, né? Que a religião não é ler um monte de coisa e memorizar essas coisas e sair apontando o defeito na vida das pessoas, né? Então, de fato, não basta a gente olhar aquilo, bem, tá bom, eu acredito que aquilo aconteceu. Não! A gente precisa de fato viver aquilo. A coisa que mais afasta as pessoas de Cristo e da igreja é a incoerência dos cristãos. São cristãos que a gente vê e fala, nossa, como essa pessoa pode ser cristã? Como essa pessoa pode agir assim? Né? Porque a gente espera um outro tipo de atitude quando a pessoa se diz cristã. Né? Eu tô dizendo que os cristãos não erram, que os cristãos de vez em quando não cometem, de vez em quando não, de vez em muito, não cometem, não fazem coisas ruins. Não tô falando isso, porque a gente também tá falando de pessoas que são pessoas reais, que são pessoas que têm as suas lutas, que têm as suas dificuldades, que muitas vezes não conseguem ser perseverantes na sua oração, no seu trato com Deus, na sua vivência dos sacramentos. Tudo bem, mas isso também é vida, porque isso também é algo dinâmico, né? É algo que a gente cai, a gente volta e a gente começa de novo e a gente está sempre tentando, né? Mas a gente consegue ver quando um cristão vive com reta intenção que frutos dá, né? Como as pessoas ao redor falam, nossa, como essa pessoa muda a nossa vida, como essa pessoa nos eleva, nos puxa para cima e nos exige de fato no amor e nas coisas que Deus pede de nós, né? Então, é justamente isso, quando a gente... Então, é disso que se trata a transmissão da fé e a revelação. É a transmissão de algo que é vida, né, mesmo. Quando os mártires, por exemplo, morrem, nossa, isso a gente diz, né, são sementes de cristãos. Porque são pessoas que morrem pela fé. E aí, as pessoas que estão ali ao redor, que viram tudo aquilo acontecer, falam, nossa, eu quero viver essa radicalidade. Eu quero viver esse amor que essa pessoa é capaz de viver, né? Como essa pessoa é capaz de sofrer tantas coisas e estar alegre. Como essa pessoa foi capaz de viver essa doença, de viver essa dificuldade no casamento, de viver essa dificuldade financeira e estar sempre sorrindo e ser otimista e aproximar outras pessoas de Deus de fato, né? Aquilo de fato é uma vida que encanta de fato e que converte os corações e que puxa as pessoas para cima, né? Então, por exemplo, o que o magistério da igreja faz, né? Imagina a teologia do corpo, como eu falava lá em relação à poesia. São João Paulo II pegou um versículo, poucos versículos do Gênesis,
e fez um tratado sobre a teologia do corpo, sobre como nós, seres humanos, devemos nos relacionar com o corpo, sobre a sexualidade humana, sobre uma série de coisas. Isso tudo não são coisas acrescentadas à revelação. É a igreja tomando consciência daquilo que Deus nos ensinou de acordo com as novas realidades, porque, como eu falei, a igreja é um organismo vivo, é uma árvore que vai passando por estações do ano diferentes, por chuvas, sol e uma série de coisas, e a igreja vai consolidando algumas coisas, né? Então, por isso existem os concílios, em que os bispos, a sucessão apostólica vai lá, sentam juntos, bem, o que a igreja acredita, o que é aquilo, como a igreja vai, aquilo vai fazer parte da vida da igreja, né? Então, por exemplo, quando surgem os anticoncepcionais, a igreja precisa, bem, à luz da revelação, o que isso é ou não católico, isso pode ou não ser utilizado pelos católicos. Então, a igreja vai lá, se reúne e aí se fazem documentos sobre aquilo, né? Então, há pouco tempo atrás, a gente estava lendo no Evangelho da Missa e aparecia lá no capítulo 6 de São João, o Cristo falando que para que os apóstolos, para que nós, né, pudéssemos chegar à vida eterna, que a gente teria que comer o corpo de Cristo e a gente teria que beber o seu sangue. E aí os apóstolos falam, bem, isso é muito duro, o Senhor está pedindo uma coisa muito dura, agora é canibalismo, que coisa esquisita, né? E Cristo não fala assim, não, peraí, rapidinho, vocês não entenderam, peraí, eu acho que eu me expressei mal. Não, Cristo chega para eles e fala, bem, se vocês quiserem, porque alguns discípulos começaram a ir embora por conta disso, né? E aí Cristo fala assim, bem, alguém mais quer ir embora? Alguém mais está querendo sair dessa realidade? E aí São Pedro chega e fala, Senhor, a quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Então, isso também acontece na vida da igreja, né? Muitas vezes a igreja nos propõe coisas que são difíceis da gente entender, em relação a, por exemplo, casamento homossexual, em relação à fertilização in vitro, em relação ao uso anticoncepcional. A gente fala, nossa, isso é muito duro. Às vezes isso é muito difícil. Às vezes as pessoas acham que a igreja não tem coração, que a igreja não ama as pessoas. E a igreja é uma mãe. Só que ela vê muitas coisas lá na frente. Ela vê as coisas à luz da revelação, à luz das coisas que Cristo, e por ter graça em relação a isso, a igreja é capaz de falar as coisas com mais clareza. E muitas vezes ela é a única que levanta essas bandeiras em relação às outras pessoas. O que a igreja ganharia com isso? Ela na verdade, se for pensar, se ela fosse simplesmente uma instituição humana, ela perderia fiéis, né? Mas a igreja não está preocupada com isso, ela está preocupada com a salvação das almas. E muitas vezes essas realidades são muito duras. E nós, membros da igreja, falamos, nossa, isso é duro demais. Isso parece uma orientação de alguém que não olha o sofrimento do outro. Isso não é real. A igreja olha sim o sofrimento do outro, ela acolhe essas pessoas que não podem ter filhos, acolhem, enfim, situações que são complicadas, mas essas orientações que são dadas são orientações que nos ajudam a chegar ao céu. E muitas vezes isso é difícil, mas a gente tem que falar como São Pedro. Senhor, a quem ireis? Só tu tens palavras de vida eterna, né? E de fato acreditar na igreja que o que ela nos orienta é o melhor, embora seja mais difícil. Foi o que eu falei lá no início. Muitas vezes a nossa razão consegue entender muitas coisas de Deus. Mas a gente não pode esquecer que a gente está cheia de paixão, mais inclinações, e muitas vezes o nosso desejo por algo deturpa a nossa razão e a gente começa a ficar com a nossa razão um pouco confusa. Então, nós católicos, a gente tem uma grande graça de poder ter uma confiança nesse depósito da fé, né? Então, é óbvio que o Espírito Santo fala a cada uma das pessoas, né? Óbvio, quando eu paro para fazer o meu tempo de oração, é óbvio que o Espírito Santo fala comigo,
né? Mas a gente tem uma grande maravilha, porque muitas vezes a gente fala, bem, será que foi o Espírito Santo mesmo? Ou será que foi a minha cabeça, né? Então, como a gente sai dessa situação? A gente sai através da nossa direção espiritual, que a gente conversa com um sacerdote ou uma pessoa leiga que possa nos ajudar e olhar a situação de fora e confrontar aquelas coisas que a gente está pensando e que estão no nosso coração, né? Confrontar com os ensinamentos da igreja, confrontar com a vida dos santos, confrontar com o que de fato Deus nos orientou através dessa transmissão apostólica, né? Então isso vai orientando a nossa vida. E essa unidade de pensamento é uma unidade que a gente vê que dá certo, que está aí há 2000 anos funcionando, né? Que não existem várias interpretações da Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura ela precisa ser interpretada à luz da tradição católica, à luz da tradição, porque foi a própria tradição que orientou a transmissão escrita. Como eu falei, a transmissão oral veio antes da transmissão escrita. E tanto as coisas escritas iluminam as coisas que foram faladas e vividas e iluminam essas realidades, como o contrário também é verdadeiro. As coisas que foram transmitidas oralmente, através da vida dos santos, através do Espírito Santo, também iluminam a Sagrada Escritura. Então, é disso que se trata a transmissão apostólica e a transmissão da revelação, né? Então, hoje eu queria falar com vocês sobre esse ponto, né? Sobre esse ponto da revelação, que o que se revela, os ensinamentos, tudo isso que a gente vai aprender aqui, não podem ficar simplesmente em coisas que a gente escuta e não tem vida na nossa vida, né? Então, uma boa coisa é a gente sair de cada uma dessas aulas, né? Que eu quero que sejam aulas curtas, porque eu sei que todos nós temos muitas coisas para fazer. Cada uma dessas aulas provoca em nós um propósito, né? Provoca em nós, será que então eu não preciso saber mais o que diz a igreja sobre determinadas coisas, né? Há muita riqueza nas coisas que foram escritas no magistério, muita riqueza. E isso tudo foi compilado no Catecismo da Igreja pelo Papa Bento XVI e por João Paulo II. Então aquilo tudo a gente tem muito seguro aquilo no qual a gente precisa acreditar, né? Não estou dizendo que a Sagrada Escritura não seja importante, pelo contrário, eu espero que vocês tenham entendido. Ela é importante, mas ela é um braço da transmissão apostólica e é necessário a gente prestar atenção nessas duas coisas, né? Então, além disso tudo, dessas coisas que foram transmitidas, a essência da transmissão, existem outras coisas na igreja que são os costumes da igreja, né? Por exemplo, fazer o sinal da cruz, por exemplo. Isso não está escrito na Sagrada Escritura, né? E também não está escrito lá nos Atos dos Apóstolos. Parece que isso surgiu a partir do século IV, mas isso dá vida à igreja. E há muitos costumes dentro da igreja que nos fazem católicos de fato. Eu falo para vocês por experiência pessoal, né? Quando a gente começa a deixar o uso de não usar água benta, isso não é tão importante assim. O importante é só a gente ir à missa e ler o evangelho. Não é tão importante a gente ajoelhar antes da gente rezar. Não é tão importante, fazer o sinal da cruz. Isso são coisas que não são a essência, né? Isso são coisas que estão orbitando em volta disso. Sim, mas como, por exemplo, o ser humano, que para ele ser humano, tá? Ele só precisa lá do seu esqueleto, dos seus órgãos, do seu coração funcionando, né? Mas o ser humano precisa de cultura, ele precisa de costume, ele precisa de uma série de coisas que fazem com que ele tenha de fato vida, né? E quando a gente vai começando a deixar essas pequenas coisas, porque a gente julga que elas não são tão importantes, outras coisas que são essenciais e que de fato são o esqueleto da nossa vida começam a perder a força, né? Falo isso por experiência própria.
Então começam a perder a força mesmo. Então essas coisas não são frufru. Isso são coisas que aumentam a nossa piedade, que aumentam o nosso amor às coisas da igreja, que aumentam o nosso amor a Cristo, né? Então, não deixemos essas coisas porque elas não são propriamente essência, né? Isso tudo é costume. E a igreja, como eu disse, como boa mãe, ela nos orienta para que a gente faça isso tudo, para que a gente tenha o coração aquecido e a gente possa viver de fato essa vida que nos foi transmitida, né? Então, que a gente não tenha a tentação de achar que a gente precisa ficar lá só lendo a Sagrada Escritura. Há tantas coisas que a gente pode ler que nos alimentam a nossa vida. Agora eu tô lendo a vida do Padre Pio, né? E tô lendo os sermões do Padre Antônio Vieira, né? Nossa, quanta riqueza a gente consegue tirar dali, né? Como eu falava, uma pessoa que lê os Lusíadas e não tenha formação literária, que não saiba gramática, que não saiba uma série de... que não tenha formação humana, vai entender muito pouco do que está sendo dito ali, né? E muitas vezes é o que acontece com a gente, né? Quando a gente pega o Padre Antônio Vieira, o Padre Pio e coisas que e muitos santos que falaram sobre as coisas da Sagrada Escritura, assim, gente, como essas pessoas conseguiram se aprofundar, né? Como essas pessoas conseguiram perceber coisas grandes dentro daquela realidade que eu li e não conseguiu tocar tanto no meu coração, né? E o Espírito Santo é capaz de mostrar pra gente que aquilo é verdade, aquilo toca no nosso coração e aquilo de fato se transforma em vida, né? Então é isso. Era isso que eu ia falar com vocês. Então façam bons propósitos, né? De ler bons textos, de repente de pegar a vida dos santos, de ler o Evangelho todos os dias um pouquinho, 5 minutos que seja, para que a gente saiba o que aconteceu na vida de Cristo, mas que a gente não fique achando que essas coisas que a gente vai aprender aqui, essas coisas que ensina a igreja, são apenas ensinamentos estéreis. Isso precisa se transformar em vida de fato para cada uma de nós, para que a gente possa transformar a vida de tantas outras pessoas que estão à nossa volta. Muitas vezes vão ser ensinamentos difíceis e exigentes, que vão nos exigir virtude, que vão nos exigir determinadas posições que não são fáceis e que as pessoas podem achar uma série de coisas, mas a gente saber que não há outro lugar para a gente ir, né? Só Cristo, só Deus tem palavras de vida eterna e é isso que a gente busca para nossa vida, tá bom? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham aproveitado. E aí, na segunda-feira, a gente tá aqui de novo. Eu vou vendo as dúvidas de vocês. E aí, de repente, eu vou respondendo essas dúvidas na próxima aula. Tá bom? Um beijo grande. Bom dia pra vocês. Tchau, tchau.